Oi, gente, eu sou o Noah do nono ano A. E eu sou a Laura, do segundo ensino médio. E hoje a gente vai falar sobre adolescência e emoções. Estamos com o Castellani, diretor da escola do Colégio Batista da Penha. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ter esse privilégio, né, de falar um pouco sobre a mente dos adolescentes. E eu acho que nós vamos ter aqui um bom bate-papo. Então, Castellani, a gente vai começar com algumas perguntas e aí você tem a liberdade para falar o que você quiser, tá? A primeira pergunta que a gente separou para você é para você contar um pouco sobre a sua adolescência. Como que era na época, as coisas que você faziam, as coisas que você aprendeu. Olha, a minha adolescência foi uma adolescência bastante rica, né? Eu venho de uma família sem muitas condições financeiras. E a minha adolescência, ela aconteceu num bairro aqui muito próximo, aqui no Cangaíba, aonde eu nasci e toda a minha adolescência foi aí. E era uma adolescência assim que eu brincava na rua, eu gostava muito de jogar bolinha de gude. E a minha adolescência, a nossa adolescência daquela época, era uma adolescência bastante interativa. Eu me lembro, em sala de aula, eu estudei em escola do Estado e escola da prefeitura, e eu via que os amigos ali eram muito sinceros, né? Havia entre nós, adolescentes daquela época, uma sinceridade de amizade, né? Porque nós não tínhamos, em hipótese alguma, naquela época, celular, isso não existia. Não existia nada dessas comunicações que a gente tem hoje. Era aquele contato físico mesmo que nos levava a interagir com outros adolescentes, né? Claro, as dificuldades eram muitas, né? Eu, por exemplo, gostava muito de carrinho de rolemã. E meu pai fazia carrinho de rolemã para mim. E eu lembro que uma vez eu fui descer uma ladeira lá no Cangaíba e saiu uma rolemã. E eu fui, arranhei todo o rosto. E aí os meus amigos, aqueles que tinham carrinho de rolemã, logo correram. Havia aquela fraternidade, havia aquele cuidado, sabe? Então foi uma adolescência muito boa, muito gostosa, uma adolescência que eu lembro de alguns fatores, né, que aconteceram que me marcaram bastante. A gente consegue ver várias diferenças da adolescência da sua época para a nossa. Você concorda que os adolescentes da sua época eram mais fortes do que os de hoje, na questão de emoções e como eles fazem com os problemas? Olha, eu acho que há um divisor de águas aí muito grande. Eu acho que os adolescentes e a adolescência, na minha época, ela era mais forte, mais consistente em termos de mente e emoções, né? Você tinha relações de amizade muito forte com amigos, com outros adolescentes. Então você vivia muito na rua, você brincava na rua, você ia em campinho de futebol, apesar de eu não gostar de futebol, mas os meus amigos iam, eu estava lá, né? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Naquela época existia uma tal de quermesse, que a Igreja Católica fazia muito naquela época e até hoje faz. E havia baile, né? Com músicas da década de 60. E a gente ia lá e ficava lá, vendo aqueles amigos adolescentes, as adolescentes dançando. Sabe, havia uma interação maior. O que eu vejo de diferença nos dias de hoje é que os adolescentes, eles vivem mais dentro dos seus apartamentos, dentro das suas casas. As suas relações são mais pelas redes sociais, né? Então, isso eu vejo que traz um prejuízo nas relações hoje dos adolescentes, né? E então, essa diferença que eu vejo
é que hoje os adolescentes estão ficando muito voltados para si mesmo. Eles estão voltados para a sua pessoa, o seu pessoal, né? O que antigamente não era assim, né? Então eu vejo que isso é uma grande diferença e a nossa preocupação é de trabalhar isso nos adolescentes de hoje para que eles possam crescer emocionalmente. Há uma preocupação no mundo, não é? Quanto às emoções e às mentes dos adolescentes. E isso tem preocupado grandes pensadores da nossa época, grandes educadores, porque eles percebem que os adolescentes estão hoje num grau de depressão muito maior do que no passado. Você encontra adolescentes hoje muito mais assim, que se revoltam às vezes por situações que são às vezes pequenas e que eles se colocam então numa situação fragilizada. Recentemente eu li um estudo americano sobre isso, em que um grupo de educadores, pedagogos nos Estados Unidos pegaram 4 escolas para analisar, 4 high school, e viram então a deficiência emocional dos adolescentes. E viram que aquilo era muito grande. Mas eles perceberam também que os adolescentes que tinham problemas emocionais, que achavam que o bullying prejudicava a vida deles, eles se aconselhavam muito com outros adolescentes. E não, às vezes, com pessoas da escola, como os psicólogos, essas coisas. Esses pesquisadores, então, foram numa escola e escolheram daquela escola alguns alunos para eles mentorearem, trabalharem esses alunos, para que eles pudessem aconselhar outros alunos. E o resultado disso foi um sucesso. Por quê? Porque o adolescente, ele tem muita facilidade de abrir a sua vida para um outro adolescente e não para um adulto. Então, o adolescente que tem uma amizade, né, com a Laura, por exemplo, uma menina que gosta muito dela, ela está às vezes passando por um problema muito sério, mas ela não fala com a mãe, ela não fala com o pai, mas ela vem e fala com a amiga, Laura. E então eles prepararam esses adolescentes para ajudar outros adolescentes. Foi um sucesso na escola. A escola mudou, não é? O bullying praticamente zerou na escola. E o que eles fizeram? Eles pegaram esses adolescentes e levaram para multiplicar essa experiência em outras escolas americanas. Então vejam que o adolescente ele tem um potencial muito grande. Nós precisamos perceber esse potencial, analisar esse potencial e fazer com que esses adolescentes possam ajudar outros adolescentes. É que nem aqui, por exemplo, os nossos cultos agora mensais. Nós decidimos que quem vai dirigir, quem vai fazer o culto, quem vai programar são os alunos e não mais nós. Cabe a nós apenas orientar, mas eles vão fazer tudo. E vejam o programa de hoje, foi um sucesso, né? 2 salas de aula que tinham ali alguns problemas de relacionamento, aqui os relacionamentos foram deixados para lá. E os ajudou, né? Então, veja, a gente precisa trabalhar os nossos adolescentes, ajudar os nossos adolescentes a terem mentes sadias, a procurar fazer com que eles tenham relacionamentos sadios
para que eles mesmos, pessoalmente, cresçam, se desenvolvam e possam ajudar outros adolescentes ou jovens. Então, eu vejo um potencial enorme nos adolescentes. Eu vejo que eles têm muito a contribuir para nós mesmos, os adultos, né? Eu ouço, às vezes, alunos que vão na minha sala compartilhar comigo, às vezes, alguma necessidade. E a gente conversa. E eu vejo, puxa, quanto que ele tem para ensinar a gente, olha os problemas que ele está passando, puxa, né? E a gente troca ideias, conversa. Então, eu vejo que há uma grande diferença entre os adolescentes da minha época e os de hoje, mas eu também vejo que há um potencial muito grande, que a gente pode aproveitar mais os adolescentes para que eles se enriqueçam, não é, emocionalmente, e para que eles se desenvolvam nos seus relacionamentos sadios. Acho que é isso. Não sei se eu respondi para vocês, mas Não, eu vejo respondeu, muito respondeu. assim. E por que você acha que hoje em dia os adolescentes sofrem com mais problemas emocionais? E como que você acha que a gente pode fazer para resolver isso? Olha, eu vejo que hoje eles sofrem mais, e eu escrevi um artigo, inclusive, sobre isso, e até eu estou com ele aqui, por causa de pressões. Pressões psicológicas, pressões acadêmicas, questões de identidade. Hoje os adolescentes sofrem muito com isso, né? Problemas familiares, enfim, diversos problemas que os adolescentes enfrentam hoje e com uma pressão muito grande. Eles são cobrados demais, não só pela família, mas também, enfim, pela escola, e isso mexe muito com a cabeça do adolescente. E nós temos que trabalhar isso, saber trabalhar essas pressões, não é? Para que o adolescente não entre em estado de depressão, não é? Para que o bullying diminua entre eles, porque qual é a questão do bullying? Que a gente tanto fala de bullying, né? Na minha época, por exemplo, de estudante do ginásio, não se falava disso. Mas por que que isso hoje é tão intenso? Exatamente pela fragilidade que os adolescentes têm de se relacionarem. Então, ele tem uma amizade, uma menina tem uma amizade com outra menina, dentro da escola. E ela percebe que ela está ficando um pouco de lado nas suas amizades em relação àquela outra amiga. E aí ela começa a ter atitudes não positivas que levam, então, a situações de desprezo, de comentários nas redes sociais negativos da pessoa. Aqui mesmo dentro, quer dizer, ela procura humilhar, às vezes, o colega. Mas por quê? Porque há uma fragilidade emocional. E nós, percebendo isso, nós precisamos trabalhar isso para que isso diminua. Né? Vocês podem perceber, os 2 últimos cultos, nós tratamos exatamente disso. Essas relações dos nossos alunos. E a gente percebeu que isso tem melhorado no colégio nesses últimos meses. Alunos que não se falavam. E hoje, o exemplo que vocês viram lá de 2 alunas que tomaram a coragem de irem uma a outra, me perdoa. E o que que faz? O grupo, vendo isso, o grupo se enriquece. Olha, que legal, que bom, né? E as 2 se sentem melhores.
elas se sentem mais engrandecidas emocionalmente. Então, o nosso papel hoje, além de praticar um bom ensino, ter professores de qualidade, nós temos que se preocupar com essa questão emocional dos alunos. Nós precisamos disso, nós precisamos nos empenhar nisso para oferecer aos alunos melhores condições nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, sabe? E não simplesmente porque ele é um gerador de problemas, desprezá-lo. Não. O nosso papel é pegar ele, acolher esse aluno e tratar esse aluno. Porque às vezes os problemas na família é muito grande. Eu tenho aqui casos que vêm falar comigo de problemas sérios na família e que isso os atinge. E eles ficando tão assim para baixo, né? Que nem vocês falam, eles procuram repassar essa angústia em cima do outro. Às vezes com ódio, às vezes com tentando chamar atenção para si e fazem coisas que não, a gente nem acredita. O nosso papel é acolher esse aluno, o nosso papel é trazê-lo para perto de nós e trabalhar esse aluno, a sua mente e as suas emoções. Eu vejo que há uma preocupação muito grande, e eu sei muito bem disso, no meio das escolas confessionais, não é? De trabalhar isso nos alunos. Nós precisamos. Os nossos alunos, os nossos adolescentes, e volto a dizer, eles têm um potencial incrível. São maravilhosos, inteligentes, né? Eles têm uma facilidade no aprendizado. Mas hoje, infelizmente, essa questão da mente e das emoções tem prejudicado alguns adolescentes. Então, cabe a nós trabalhar esses adolescentes, cabe a nós ajudar esses adolescentes a serem fortes, né? É que nem disse já Augusto Cury, né? Quer dizer, nós precisamos fazer com que os adolescentes parem de ficar com os seus traumas lá dentro da sua mente e do seu físico e parem de vomitar esses traumas nos seus colegas. Quer dizer, nós precisamos tratar desses traumas emocionais. E aí sim nós vamos fortalecer a vida dos nossos adolescentes. E dos nossos jovens também. Eu acho que um versículo que cabe bem nessa situação de emoções e adolescência, né, em si, é 1 João 2,14, que diz assim: Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês vencem o maligno. Isso é uma verdade, né? Quer dizer, a própria palavra de Deus já declara que os jovens são fortes. São fortes. O que a gente precisa hoje é fazer os jovens e os adolescentes acreditarem nessa força que eles têm. E não se intimidarem, não ficarem deprimidos por causa de situações, mas saberem enfrentar as situações, os reveses da vida, né? Que você, Laura, passou por isso, né? E como, não é? E todo mundo preocupado, como é que a Laura vai ficar agora, né? E ela enfrentou isso. Não foi fácil. Foi fácil? Não foi fácil. Mas ela, pela ajuda da família dela, ela enfrentou isso, enfrentou os tratamentos, enfrentou aquelas situações. Então, nós precisamos mostrar isso para os nossos adolescentes e os nossos jovens. Eles são fortes. Eles precisam de perceberem isso. E nós estamos prontos
a ajudar naquilo que eles precisarem. Eu digo para todos os alunos aqui, e vocês me conhecem, nós estamos de portas abertas, sempre para ajudar os alunos, sempre para contribuir, sempre para ouvir, não é? E orientar naquilo que a gente pode. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter vindo, participado com a gente. Tenho certeza que isso que você falou vai ajudar bastante pessoas, bastante alunos que talvez estejam com dificuldades ou adolescentes. Obrigado, gente. Deixa o like, compartilha, porque às vezes alguma pessoa que você enviar esse link pode receber muito do que a gente falou aqui. E até o próximo CB Papo.